Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo e hoje trago-vos algumas ideias de prendas mais sustentáveis e ecológicas que podem oferecer neste Natal. Já sabemos que todos os anos é um grande dilema por volta desta época do Natal e que queremos sempre oferecer uma prenda especial, mas que ao mesmo tempo não seja muito cara e que ao mesmo tempo tenha todos os atributos e mais alguns, mas a verdade é que mais do que nunca agora o que temos que pensar é na sustentabilidade e há muitas coisas que podemos oferecer e que continuam a ser muito giras e muito úteis, por isso, passando à primeira categoria, temos as experiências. E esta é a categoria que eu acho que faz mais sentido e aquela que a pessoa a quem vão oferecer vai tirar mais proveito, não só porque é alguma coisa que as vai enriquecer a nível pessoal, como também é algo que vai ficar marcado na memória delas. Por isso, dentro desta categoria eu incluo coisas como um bilhete de cinema, uma ida a um concerto, um espetáculo de dança, um espetáculo de teatro, uma ida a um spa, uma massagem, um salto de paraquedas, um workshop de dança, um workshop de cozinha, ou se quiserem algo mais extravagante, uma viagem ao estrangeiro ou uma viagem dentro do nosso próprio país. Passando à segunda categoria, temos as criações feitas por nós e dentro desta categoria eu subdivido-a em duas, porque podemos pegar na categoria anterior e oferecer a alguém, por exemplo, 15 minutos de massagens feitos por nós, ou por exemplo, um vale de uma refeição preferida da pessoa a quem me querem oferecer a prenda, no qual vocês vão cozinhar para ela no dia em que ela quiser. Por outro lado, podem utilizar algumas qualidades que vocês tenham, por exemplo, se são muito bons a desenho, por que não oferecer um quadro ou pegar num caderno simples e fazer um bullet journal personalizado para essa pessoa, ou se forem muito bons a costurar e a tricotar, podem fazer um gorro ou um cachecol, podem também criar um álbum de fotografias. Se forem bons na cozinha, podem sempre cozinhar, por exemplo, bolachinhas, ou trufas, ou granola e colocar dentro de um frasquinho de vidro. Por acaso eu já tenho algumas receitas dessas coisas, eu vou colocar aqui se vocês quiserem ver e fazer. Ou podem, por exemplo, fazer outra coisa qualquer que sabem que essa pessoa gosta e oferecer na mesma. Aqui o que interessa é mesmo jogarem com as vossas qualidades e oferecer alguma coisa que acham que vai ser simbólica, porque no fundo o que vocês estão a fazer é a colocarem trabalho realmente e tempo da vossa vida nesse presente e não apenas chegarem a uma loja e comprarem uma coisa qualquer. E claro, podem sempre anexar a cada uma destas prendas feitas por vocês um bilhete ou uma carta endereçada a essa pessoa que ela de certeza que vai gostar também. A terceira categoria é a comida e esta também é uma das categorias que me apelam bastante. E se fosse para mim, eu gostaria que me oferecessem, por exemplo, um cabaz com vários queijos vegetais ou um cabaz com frutos secos, por exemplo, pistachos, cajus e tâmara. Podem também oferecer livros de cozinha. Existem vários, eu já tenho alguns, por exemplo, os da Gabriela Oliveira são muito conhecidos. Também há um da Maria Oliveira Dias, existe o da Vânia Ribeiro, o da Filipa Range, a Cozinha Verde, entre muitos outros. É uma questão de procurarem. E porquê que eu estou a falar especificamente de livros de cozinha vegetariana? Porque, como já devem saber, ou deveriam saber, os produtos de origem animal têm um impacto muito grande no ambiente e então, ao darem a possibilidade dessa pessoa ter um livro de cozinha vegetariana, estão a dar-lhe também a possibilidade de conhecer novas receitas e de ela própria implementar novos pratos mais sustentáveis na sua dieta. A quarta categoria são plantas. E esta relaciona-se diretamente com a categoria anterior porque podem oferecer plantas de fruto. Mesmo que a casa da pessoa seja pequena, como a minha, ela pode ter vasinhos com tomate cherry, com alfaces, com pimentos, com salsa, com hortelã e assim não vai ter que gastar dinheiro em comprar isso fora de casa. Além disso, se a pessoa a quem vão dar a prenda tiver um quintal, podem sempre oferecer árvores de fruta, por exemplo, laranjeiras, macieiras, pessegueiros. Podem também oferecer uma nogueira, etc. Tudo coisas que vão beneficiar não só a pessoa, como também o ambiente, porque vão haver mais árvores e isso é bom. Além disso, podem sempre oferecer uma planta normal, como aquela que eu tenho ali, que fica muito bem em casa, ajuda a decorar, dá um ar muito melhor, muito mais bonito e essa pessoa com certeza vai gostar também. A quinta categoria são utensílios e antes de mais tentem saber se essa pessoa realmente está a precisar de alguma coisa, caso contrário acho que as sugestões anteriores são muito melhores,
mas se tiver, algumas das opções interessantes de oferecer são garrafas de água reutilizáveis, porque toda a gente bebe água e assim estão a diminuir drasticamente o plástico que essa pessoa iria gastar no futuro. Outra coisa que podem dar são taças de bambu ou palhinhas reutilizáveis. Podem também oferecer tapetes de silicone para assar coisas no forno, assim a pessoa não vai ter que utilizar mais papel vegetal. Existem também capas de telemóvel reutilizáveis muito giras que podem oferecer às pessoas e que assim terão um impacto muito menor no planeta. E claro, as agendas também são um must, não é? Por isso podem sempre oferecer uma agenda, se essa pessoa é o tipo de pessoa que gosta de ter uma agenda e que lhe dá muito uso, mas tentem apenas saber se essa pessoa também não vai receber agendas de outras pessoas, porque seria um desperdício. E se gostam de livros, podem sempre oferecer um livro em segunda mão ou então um livro online, que não é a opção que eu mais gosto, vou ser sincera, eu gosto mais de livro físico, mas é sempre uma opção mais ecológica porque não implica o gasto de mais árvores para fazer esse livro. A sexta categoria são roupa, acessórios e calçado de marcas sustentáveis. E dentro desta categoria eu gosto também de a reduzir a produtos que sejam cruelty free, e agora muitas marcas que são sustentáveis também têm essa qualidade de não testarem em animais. Eu depois posso deixar algumas delas na caixa de descrição, mas dentro desta categoria acho que essencialmente têm que optar por comprar coisas no mercado local, ou pelo menos dentro de Portugal, se não importarem do estrangeiro produtos. Isso vai também reduzir drasticamente o vosso impacto no planeta, porque estar a mandar coisas a vir de outro país, isso implica muitos gastos a nível de combustível, não só de avião, como também depois de carro, até chegar à nossa casa. Tentem pensar nesse impacto que vão ter no planeta e pensar, realmente eu preciso mesmo disto? Ou será que não posso comprar noutro sítio e que vai continuar a ter a mesma qualidade? Tentem também optar por marcas que não utilizam tantos plásticos e tantos ingredientes tóxicos para o ambiente. E já existem mesmo muitas marcas, por isso é mesmo só uma questão de vocês pesquisarem e não vão ter que fazer uma pesquisa assim tão exaustiva quanto isso. É mesmo uma questão de verem e de procurarem, compararem preços, porque claro, isso é importante, não é? Mas às vezes mais vale dar um bocadinho mais e saber que as coisas vão durar por mais tempo do que dar menos e passado pouco tempo elas estragam-se e deixam de ter uso novamente e precisamos comprar mais uma vez. A sétima categoria é a higiene e a beleza. Algumas das sugestões que eu tenho para vocês são escovas de bambu, ou seja, reduzir mais uma vez a quantidade de plástico que nós utilizamos através de produtos que são mesmo necessários para o nosso dia-a-dia, e a escova de dentes é uma delas. Podem também oferecer shampoos ou sabonetes que não impliquem embalagens. Eu já experimentei alguns do Lush, não vou dizer que fiquei super fã, porque eu não sei, eu acho que o meu cabelo precisa mais de shampoo líquido, mas pode funcionar para vocês, por isso experimentem. Mas no que toca ao corpo, por amor de Deus, utilizem sabonetes, já não há necessidade de utilizarmos gel de banho. Estamos em 2019, quase 2020, e o facto de utilizar gel de banho implica sempre um gasto de plástico inacreditável. E se vocês forem a ver, a durabilidade em termos de um sabonete para um gel de banho é drástica. Com o sabonete nós gastamos muito menos. Com o gel de banho apertamos a embalagem e muitas vezes sai uma quantidade que nós não precisamos tanto e que acaba por se desperdiçar. Por isso, optem pelos sabonetes, que é uma forma muito melhor e muito mais sustentável. Além disso, podem também oferecer cremes de corpo, cremes de cara, maquilhagem. Apenas vejam aquilo que irá favorecer melhor essa pessoa, que ela esteja mais a necessitar e que no fundo também a consciencialize mais. E dentro desta categoria também decidi incluir as velas aromáticas, porque ao termos velas aromáticas é uma forma de deixarmos a nossa casa a cheirar muito melhor e a não utilizar aqueles sprays de cheiro, porque esses sim são muito prejudiciais para o ambiente, e então optar por uma vela acho que é uma opção muito melhor. E por fim, a oitava e última categoria é adotar ou apadrinhar um animal.
E esta é uma categoria que eu considero ser controversa para muita gente, porque obviamente um animal não é uma coisa que se dá ou que se oferece a alguém, mas pensem que a prenda pode ser realmente para vocês mesmos. Se for para um amigo ou para um familiar, vocês podem simplesmente apadrinhar o animal que acham que essa pessoa iria gostar, em nome dessa pessoa, e depois, quando essa pessoa quiser, vai ao canil, vê o animal e, se gostar, adota-o. Esta não é propriamente uma opção de sustentabilidade ambiental, mas é mais uma opção de sustentabilidade a nível económico e também humano e dos direitos animais, porque no fundo o que vocês estarão a fazer ao adotar é estarem a dar-lhe um lar onde ele pode realmente ser acolhido na sua totalidade e acarinhado, e ao mesmo tempo não estão a gastar dinheiro nenhum com isso. Por isso acho que é uma ótima opção. E foram estas as ideias que eu tinha para vos dar para este Natal. Espero que realmente o vídeo tenha sido útil. Precisamos de pensar no planeta, é algo alarmante e urgente. Portanto, acho que estas dicas vos podem ajudar. E claro, se tiverem outras sugestões de prendas sustentáveis, deixem nos comentários, eu gostaria de conhecê-las todas, por isso não se acanhem. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!